chegou a hora do castigo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Oséias. Hoje Oséias capítulo 9, mas antes é necessário que eu faça aqui 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso a intenção do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, se proponha esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E com isso a nossa intenção é que você venha participar para aprender um pouco mais aí a respeito da palavra do Senhor. Então, se você quiser mais informações, você pode ver aí na descrição aqui desse estudo no YouTube, ou então na agenda da semana que fica fixado ali na nossa página do Instagram. Então venha participar, porque certamente isso vai agregar conhecimento aí para a sua vida. Depois desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês aí Oséias capítulo 9, do versículo 15 até o 17, que diz assim: toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Então, esse trecho, e eu escolhi esse trecho para mostrar então as oportunidades que Deus deu para o povo de Israel então, para poder se arrepender. E aqui então, o autor vem falando a respeito então que o problema está desde o começo. O problema está desde a origem. Então, quando ele está falando aqui desde o começo e vai se referir aqui à cidade de Gilgal, na cidade de Gilgal aconteceram algumas coisas. Então ali, quando você lê lá em Josué capítulo 4, você vai perceber que foi ali que Josué então colocou ali as 12 pedras, como um memorial ali, para se lembrarem de que eles atravessaram o Rio Jordão ali, com os pés secos ali, da mesma forma que foi atravessado o Mar Vermelho com Moisés, agora com Josué ali no Rio Jordão. Então, para poder ver desde o princípio o cuidado de Deus. Então, quando eles vão ali para a cidade de Jericó, eles fazem então esse memorial ali em Josué, no capítulo 4, depois você dá uma conferida lá. Mas também outras coisas aconteceram ali em Gilgal. Então Samuel, quando ungiu Saul rei, ele pediu algumas coisas para Saul, e Saul então ali não fez conforme a ordenança do Senhor. Então Saul poupou algumas pessoas, quando Deus havia mandado ele matar todos os inimigos, ele poupou alguns gados que ele entendia que eram bons para o sacrifício. Essa história você vai poder conferir ali também em 1 Samuel capítulo 11, depois você confere lá 1 Samuel capítulo 11. E depois então você começa a ver ainda ali no início da monarquia, ali já uma rebelião, mas ainda não havia ocorrido a divisão do reino. A divisão do reino vai acontecer ali com Roboão, filho de Salomão,
Quando então, já falei aqui nos estudos passados, né, a respeito da divisão Israel, Reino do Norte, né, e Reino do Sul. Então ali o Reino do Norte vai ficar com Jeroboão e a sua família. E logo que Jeroboão chega ali então, né, com medo então do povo se voltar contra ele e retornar para a filha, para a descendência de Davi, né, para a origem lá de Davi. Então, o que Jeroboão faz? Coloca ali 2 bezerros de ouro. Então, você percebe que Jeroboão, ele não deveria conhecer a história, porque se ele conhecesse a história, ele veria então que quando o povo subiu lá, né, saindo então do Egito, indo em direção à terra prometida, o povo então se rebelou contra Moisés, quando Moisés se ausentou para pegar exatamente os 10 mandamentos. O que eles fizeram? Eles criaram ali então algo parecido com um bezerro de ouro para prestar adoração. E Jeroboão não faz apenas um, mas 2 bezerros de ouro ali para esse povo então passar a adorar. Então o problema está justamente nessa história desse povo. Então, quando a gente olha para a história, e Paulo fala então ali em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para nos ensinar. Então a gente precisa tirar aqui um aprendizado. Qual que é o aprendizado que a gente tira aqui? Que a gente precisa conhecer a história. A gente precisa conhecer a história para ver como que o pessoal errou, para a gente não errar também. Mas antes de conhecer a história, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E o que faltou para esse povo, como está escrito aqui mesmo no livro de Oséias, Oséias capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então a gente precisa ter intimidade com Deus. Daí então a nossa necessidade ali na igreja de estarmos fazendo estudos, e somos intensos nisso porque a gente não quer então cometer os mesmos erros. Precisamos de conhecimento de Deus que vem através da palavra dele. A gente costuma dizer que quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Então precisamos ter um conhecimento verdadeiro e genuíno. E o que faltou para esse povo foi esse conhecimento, porque eles pecavam desde a origem. Desde ali, então, essa falta de conhecimento. Eles não foram tendo conhecimento, e aqui estão poucos anos, cerca de 10 anos, para eles irem para esse cativeiro assírio. Só que eles não sabem que falta tão pouco tempo aí para começar, então, esse cativeiro. E o profeta vem anunciando e vem denunciando o pecado. Então ele está falando que o pessoal ele foi infiel desde o início. É isso que vai falar aqui no versículo 15. E por conta dessa infidelidade, Deus vai expulsá-los da terra, né? Então o que acontece? Está vindo a consequência. O povo ainda tem a oportunidade. A oportunidade, então, de Deus refrear sua mão, e o que precisa ser feito é reconhecer o pecado. Deus deu a oportunidade para Adão lá no Éden, para ele confessar o seu pecado. Adão, ao invés de confessar o pecado, preferiu jogar a culpa em Deus e na mulher. Deus pergunta a Adão: o que você fez? E aí Adão fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele não assume a culpa dele, mas Deus dá essa oportunidade dele se arrepender. E Deus sempre nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Deu a oportunidade aqui, mostrando para o povo qual que era o pecado deles. E o que eles precisavam fazer era reconhecer esse pecado, confessar esse pecado e abandonar o pecado. Mas ele fala aqui, e o Senhor vai continuar falando aqui, ainda no versículo 15, que ele não vai mais amar. Por quê? Porque todos os líderes são rebeldes. Todos eles são rebeldes. Ali o Reino do Norte passou por 9 dinastias, 9 famílias diferentes, e nenhuma foi fiel a Deus. Quando você lê a história, então, do Reino do Norte, que você vai encontrar ali em 1ª e 2ª Reis, você vai perceber que o Reino do Norte nunca, você pode ler
todos os reis que passaram por ali, você nunca vai ver escrito ali assim, e esse rei fez aquilo que agrada a Deus. Nenhum deles lá no norte fez. No sul alguns fizeram, mas no norte nenhum. Você não vê nenhum fazendo. E essa é a acusação de Deus. Então, ele vai falar então que vai ferir ali Efraim. Efraim também uma forma de ser chamado Israel, reino do norte, e ainda de mostrar que vai ser reduzido o povo. Não é assim? Então, que eles serão reduzidos. E por que eles serão reduzidos? Por causa do pecado, porque não reconhecem, não confessam e não abandonam o pecado. E aí ele vai falar então que eles não produzem frutos, né? E a gente trazendo para o cristianismo, a gente vê então qual que é o fruto do Espírito, e eles não têm fruto do Espírito, mas eles também não têm frutos de arrependimento. Então é necessário observar também essas coisas nas nossas vidas. A gente sabe que as nossas obras não nos salvam, como está escrito lá em Isaías, né? As nossas, entre aspas, boas obras são como trapo de imundície diante de Deus, não vale nada a nossa boa obra. Por quê? Porque ela é corrompida quando são produzidas no sentido de nos salvar. Então, a gente primeiro reconhece que somos pecadores, e aí então nós temos boas obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, por gratidão, passamos a ter então aí boas obras. E isso não aconteceu com esse povo aqui de Israel, Reino do Norte. Em momento algum eles reconhecem a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque se eles reconhecessem, eles dariam esse fruto. Fruto de arrependimento. Mas você vê que tem essa acusação contra eles também, né? E aí está falando então que porque Deus os rejeitou, né? Meu Deus os rejeitará porque não lhe deram ouvidos, mas Deus o tempo inteiro chama. Deus o tempo inteiro chama, só que o povo não se arrepende. Então, quando olhamos aqui para a história desse povo, nós precisamos olhar e pedir a Deus, então, para nos ajudar a sondarmos o nosso coração. Ver se há em mim algum caminho mau. Não é assim que diz o salmista? Então, a gente precisa pedir para Deus, e o apóstolo Paulo também fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Paulo fala isso ali em 1 Coríntios 11, 28, fala também ali em 2 Coríntios 13, 5, e eu gosto de 2 Coríntios porque ali fala, olha, observa aí, né, examine, pois, o homem a si mesmo. Olha, porque vai ver que você já foi rejeitado. Esse povo aqui teve essa oportunidade para poder fazer esse autoexame, convidar o Senhor para ajudá-los a se examinarem, para ver então qual que era o problema e o que havia de errado com eles. E hoje o que a gente tem então, né, para trazer desse estudo para as nossas vidas é examine, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, como diz o filósofo, conhece-te a ti mesmo, né? Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos fazer essa autoanálise junto com Deus, para que Ele possa nos revelar os nossos pecados e nos ajudar então a reconhecermos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.